Já dá pra ver onde a saudade mais bateu. Esse sorriso engana seu feed, não eu. Tá claro que sua decisão de me deixar te afundou pra baixo. Já falei o que eu acho. Você prometeu, se perdeu nas promessas. As coisas que sua boca fala, seu coração contesta. Bebidas, noitadas, ficadas erradas. Haja colírio pra esse olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não e tá sim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. Haja colírio pra esse olho Estamos no ar vermelho. do Prospera Rio Verde. Aqui é assim, ó, bate-papo de altíssimo nível. Sempre falando de coisa boa, de prosperidade. Com entrevistas irreverentes, engraçadas. Eu costumo falar que aqui no Prospera Rio Verde a gente aprende se divertindo, escutando histórias boas. E claro, sempre com música boa, sempre com Rafa e Gabriel conosco. Boa noite, Rafa. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Juliezer. Boa noite, Julias. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Rafa. Boa noite, você de casa. Seja bem-vindo a mais um Prospera. Isso aí. É isso, gente. Estamos no ar. Primeiro, antes de receber aqui o nosso entrevistado e falar um pouquinho aqui no nosso bate-papo, quero agradecer você pela audiência, pelo carinho que a gente tem recebido. Né, Rafa e Gabriel? Com certeza. Graças a Deus, né? Tá, inventa e poupa aí. Isso aí. Exatamente. O programa tem crescido muito. Já te convido para nos seguir lá nas redes sociais. Segue lá Rafa e Gabriel com 2 Fs. Tem sempre a agenda deles, tem muita música boa. Me segue lá, Juliezer Souza. Tem sempre dicas de finanças e prosperidade. E segue também o Instagram do Prospera Rio Verde, que realmente a gente posta lá teaserzinho dos programas. O Gabriel sempre dá um show à parte lá, né, Gabriel? Você que fica fazendo a gente. Eu? Comediante do Prospera. O Gabriel sempre dá um show à parte lá. A gente sempre faz algumas coisas engraçadas lá. Tem os making off, erro de gravação. Tudo que vale muito a pena, tá bom? Vamos para o nosso bate-papo aqui. Deixa eu cumprimentar aqui o nosso entrevistado. Primeiro quero dizer que é uma honra. Eduardo, muito boa noite. Boa noite, Juliezer. Prazer estar aqui participando do Prospera Rio Verde. Depois de ter aguardado um tempo, né, tive que entrar na fila para estar aqui hoje, que é muito concorrido aqui esse programa. Prazer estar aqui com você hoje para falar um pouquinho, contar um pouquinho aí da nossa história, da história da CIRV, lá do que nós temos feito lá na CIRV. Ó, gente, ele está falando isso, mas na verdade a agenda dele também não é brincadeira, não. A agenda dele não para, não, e a gente teve que achar um jeito para encaixar essas agendas para esse bate-papo. Eduardo, é uma honra recebê-lo aqui. Apesar de ser uma referência para Rio Verde, a CIRV, ela contribui muito para a sociedade. A gente vai falar muito disso, vai falar um pouco da sua história. Mas ainda tem muita gente que às vezes nem conhece. Esses dias mesmo eu estava conversando com a pessoa, a gente citou a CIRV como referência. Cara, onde que é mesmo? Eu falo, meu Deus do céu, como que alguém que mora em Rio Verde não conhece? Então acaba que esse é um programa também para esclarecer, para mostrar para as pessoas tudo que essa instituição tem trazido para Rio Verde e agregados. Sim, e tem muita gente nova, né, Juliezer, em Rio Verde também, né? Rio Verde cresceu bastante. Lá a gente tem um slogan lá na CIRV que é presente em cada história, né? A CIRV, ela esteve presente em todos os momentos aí, que quando a gente fala de marca de desenvolvimento em Rio Verde, teve participação da CIRV, né? Se você for pegar desde lá da BRF, da plataforma multimodal agora, recente, dentre tantas outras conquistas de Rio Verde, a CIRV estava lá participando como entidade referência que né? Verdade. E não só a nível de Rio Verde, também a nível de Estado. A CIRV é uma associação referência a nível de Estado de Goiás, com o próprio reconhecimento da FACIEG, que é a Federação das Associações Comerciais, que dá uma valorização aí muito grande à nossa CIRV. Então é muito importante a gente falar um pouco para que as pessoas que ainda não conhecem possam conhecer. A gente vai falar assim, Eduardo, eu quero usar muito essa história, contar muito de tudo que a CIRV está fazendo, de eventos, de agenda desse ano. Mas eu quero começar esse primeiro bloco, esse programa, fazendo diferente. Eu quero começar esse primeiro bloco falando do Eduardo Lobo. Opa, bora falar. Como que o Eduardo
chegou nesse viés até ser presidente da CIRV, tão jovem, e já com um trabalho que traz tanta representatividade para a nossa cidade? Sim. Então, Juliézer, eu sou filho de Rio Verde, sou natural daqui de Rio Verde, e morei a vida inteira ali a vida inteira que eu digo, até casar, né? Não é que a vida acabou, não, a vida continua. Tem muita lenha para queimar. Mas eu morei a vida inteira ali no Parque Bandeirante, ali perto da antiga chácara Demolista de Carvalho, ali. E estudei aqui em Rio Verde mesmo, né? Me formei em Direito pela Universidade de Rio Verde. De lá para cá passei a exercer advocacia, no escritório ali na Avenida Barrinha também, em frente ao laboratório da Unimed. E com isso passei a participar de entidades, da sociedade civil organizada, pois eu sempre, além de estar trabalhando para oferir os nossos ganhos, claro, né, que a gente precisa para sobreviver, eu também sempre pensei nesse lado de ajudar a sociedade de alguma forma, né, de alguma forma voluntária, que eu digo, e com isso eu participei muito, mais para o início da minha carreira, da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, uma entidade muito importante. Na Ordem dos Advogados do Brasil, eu fui, de Rio Verde, eu fui diretor tesoureiro, depois eu fui vice-presidente e depois eu fui presidente da OAB Subseção de Rio Verde. Presidi de 2016 a final de 2018, foi 3 anos de gestão. Saí da OAB e recebi o convite para presidir o CODERV, que era o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município. Que, se eu não me engano, inclusive, nasceu ali nessa cúpula da CIRV ali, foi meio que uma ideia dentro desse contexto. Sim, o CODERV, na verdade, ele foi criado pela união de mais de 30 entidades que pensavam em projetar Rio Verde para o futuro, a organizar o desenvolvimento, pensando daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, para não fazer algo que daqui a pouco eu tenho que mudar, ou tenho que remendar, né, que a gente fala, fazer algo planejado para Rio Verde. A ideia nasceu copiada de Maringá, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. E aí, naquela época, os representantes de entidades foram até Maringá, mas por iniciativa da CIRV, que é a entidade mãe, né, do CODERV, foram até Maringá, e nisso a OAB fez parte, eu era presidente da OAB na época. E com isso foi criado o Conselho de Desenvolvimento Econômico, e quando eu estava saindo da CIRV, me convidaram para presidir. Eu fiquei na hora com um pouco de receio, porque ali eu estava acostumado, né, com o mundo jurídico, e ali 30 entidades, mas aceitei o desafio e estive lá presidindo o CODERV por mais de foi 2 anos, e foi uma experiência muito boa para mim, porque ali você lida com todos os tipos de profissões, de assuntos, e com isso se enriquece muito, a gente aprende muito ali, com as câmaras técnicas, diversos técnicos, né, engenheiros, e a gente vai aprendendo bastante, e tendo um convívio legal também com os órgãos governamentais, aí, com as autoridades políticas, e foi muito legal. Fora advogado, hoje presidente da CIRV, você ainda tem um livro publicado, ainda tem essa parte ainda de escritor. Eu escrevi um livro, juntamente com o nosso amigo Adelso, aí, que é uma grande pessoa também, um ser humano que eu gosto demais da conta. Até suspeito de falar dele. Você também, né? Seu amigão também. Um grande amigo, já esteve aqui no programa. Teve, a gente, inclusive, tem uma pauta para gravar um novo programa falando de família. O Adelso é um irmão, um abraço, Adelso sempre está nos assistindo. Cada conversa com ele é um grande aprendizado, né? Adelso é o cara. E eu e o Adelson, antes do início da pandemia, a gente tinha a ideia de escrever um livro. A gente falava muito sobre o Adelso, ele vai muito em velórios, né? Dá a palavra ali, aquele momento de confortar as famílias ali. E eu achava muito bonito o trabalho dele, eu já presenciei algumas vezes, eu conhecia ele. E eu tinha uma ideia de escrever algo relacionado, né, a isso. E nós tivemos a ideia lá de escrever um livro, o nome do livro é Eu Te Eternizei, que a gente trata justamente do assunto morte, mas em outro viés, né, da forma como a gente encara a partida daquela pessoa, né, que a gente ama, e ao mesmo tempo que a gente vai lendo a história do livro, nós vamos eternizando essa pessoa para que as próximas gerações possam ver quem foi ela. Porque nós sabemos que, normalmente, quem dá nome à rua, quem dá nome a algum palácio, né, alguma
como é que eu digo aí, me falhou agora, por exemplo, a Câmara, né? A Câmara Municipal, os prédios públicos, né? Os prédios públicos. Normalmente são pessoas famosas que tiveram alguma história e tal e coloca lá. Mas cada pessoa tem a sua particularidade, a sua história. E muitas das vezes as gerações futuras não vão saber da história daquela pessoa. Então, com esse livro, a ideia é que essas pessoas sejam eternizadas para que as próximas gerações, né, os bisnetos dela, possam saber quem foi ela. E esse livro, ele teve inspiração? Teve alguma inspiração que levou a escrever ele, pessoal, seu? Sim, a minha inspiração foi meu avô Iron, pessoa muito querida. Deixa eu confessar aqui algo, eu estou provocando ele com isso porque eu já li o livro. Tá? Cara, então, você fez até um depoimento sobre o livro, eu lembro. Exatamente, bem legal. Realmente é um viés diferente para quem não conhece, pesquisa na internet aí, Eu Te Eternizei. Eu acho que é um viés bem legal. Porque realmente, para muitas pessoas, elas não sabem lidar, né, com o sentimento de perda. Sim. A gente sabe que a vida é passageira para todos nós. Sim, com certeza. Mas a maioria das pessoas acaba sofrendo muito e é realmente bem legal. É legal o livro. Eu sou suspeita para falar, mas eu gosto demais. Eu leio ele de vez em quando para relembrar e cada vez que eu lembro, é uma emoção, que eu leio, né, é uma emoção diferente que a gente sente ali. É muito legal mesmo. É um livro que compensa ser lido. Rafa, Gabriel, falar a verdade, conversando aqui com o Eduardo Lobo, dá a sensação que a gente está entrevistando um cara de uns 78 anos para frente. Aí. Que isso? Pois é, o cara já conhece mais que, né? Parece que é o Gabriel aí. Eu nem falei, viu, Juliano? Mas eu trabalhei aqui na Orsa, no Grupo Orsa, quando eu fazia faculdade, no início, na fundação do Grupo Orsa. Quando começou. Gessi Lever, no início do Gessi Lever. Quando eu estava iniciando faculdade ali, eu tive a honra de trabalhar nessas empresas, em outras áreas que não eram jurídicas. Né? Tem uma coisa legal assim que a gente gosta de trazer para esse bate-papo, que é, às vezes o cara fala, vamos receber o advogado, o doutor fulano, vamos receber o presidente da CIRV. E a gente traz isso para um tom, sabe, mais pessoal, para ficar um bate-papo mais leve. E tem uma coisa de você falando aí que eu estava pensando, o quanto que a gente precisa que cada vez mais, Eduardo, a população, de uma forma geral, tem o interesse em contribuir para a sociedade, né? Sim, com certeza. Às vezes, quando alguém fala, cara, presidente da CIRV, a primeira coisa que vem na mente de muito ruim, mas o que esse cara ganha com isso? Sim, essa é a maior pergunta, né? Não, deve ganhar muito dinheiro, né? Salarão, né? E é da mesma forma, na OAB, nessas entidades. A gente está ali, na verdade, é para contribuir mesmo, dedicando e dividindo um pouco do nosso tempo, para devolver, aqui no caso, para a nossa cidade, para a nossa classe, para a sociedade em geral, um pouco daquilo que Rio Verde nos dá. Né? Quando eu estou falando de Rio Verde aqui, é a mesma forma para quem está atuando a nível de Estado. Claro, né? claro. Aqui em Rio Verde teve uma grande contribuição da CIRV, até saindo um pouquinho do assunto, mas, por exemplo, a nova CPP foi construída ali por iniciativa da CIRV, né? Juntamente com o Poder Judiciário, ali, o Ministério Público, fizeram aquela força-tarefa para poder construir aquele prédio ali sem recurso público e ficou, né, exemplo aí para todo o Brasil. Então, e assim, eu falo isso porque existe talvez por falta de conhecimento, e esse programa vai ser bem esclarecedor nesse contexto, muita gente fala, cara, mas para que eu tenho uma pequena empresa, para que eu me afiliar na CIRV, para que eu fazer isso? Deixa eu falar uma coisa muito séria que as pessoas às vezes nunca pararam para refletir. Você até deu um exemplo aí que o CODERV nasceu de um exemplo de Maringá. Inúmeras entidades fortes, elas transformaram regiões e cidades muito mais prósperas. Sim. Sem uma associação comercial como é a CIRV, sem um CODERV, sem outras entidades que são necessárias, dificilmente uma cidade atinge patamares elevados de prosperidade. E muita gente não entende isso. Às vezes, se brincar, tem gente que critica, fala, como que o cara larga o escritório dele lá como advogado, deixa de ganhar dinheiro e vai ajudar na CIRV? Só que para uma cidade prosperar, ela necessita disso, né? Então eu acho que isso é uma coisa bem legal para as pessoas entenderem. Procura a CIRV. A gente vai falar inclusive de eventos, de coisas que existem. As pessoas têm que começar a se envolver mais. Isso faz toda a diferença, né, Eduardo? Faz demais. É igual eu estava te dizendo há pouco, Rio Verde é exemplo
para outras cidades, e não sou eu que estou falando, não. Sim. Várias pessoas, inclusive, como eu te disse, a nível de Estado, a nível de FACIEG, né, de Federação das Associações Comerciais, têm buscado e têm tido Rio Verde como referência nesse assunto de sociedade civil organizada. Te dou exemplo que, por exemplo, Jataí, né? Jataí, nossa vizinha aqui, nós ajudamos ali a mostrar como que funcionava o nosso Conselho de Desenvolvimento, para que fosse implementado e criado um Conselho de Desenvolvimento lá em Jataí. Sim. Assim como diversas outras cidades, e isso eu coloquei à disposição à CIRV, para que nós possamos auxiliar. O tanto que seria legal se todas as cidades aqui do nosso entorno tivessem um Conselho de Desenvolvimento Econômico. Porque a gente sabe que uma região desenvolvida atrai mais empresas do que um município só desenvolvido. Fato. Né? Quando eu vou olhar, sou uma empresa de fora, de longe, vou olhar para onde que eu vou, para que lugar que eu vou, falar assim, vou para Rio Verde, mas deixa eu olhar o que tem ali próximo de Rio Verde, porque se eu precisar buscar, por exemplo, colaboradores em outra cidade, sim. Né, o que eu tenho ali perto? Então eu tenho Santa Helena, eu tenho Quirinópolis, eu tenho Jataí, então se a gente tiver essa visão macro, né, essa visão de vamos nos fortalecer junto, enquanto região, é muito importante. Você sabe que eu gosto muito de usar um exemplo, bem dentro desse contexto, para as pessoas de casa entenderem essa força. Imagine que uma pessoa só pegasse uma banquinha ali de verdura e colocasse numa avenida. Algumas pessoas iriam, né? Agora, quando você pega uma feira e coloca uma avenida inteira de banca, não vai muito mais pessoas? Sim. É esse o contexto que eu acho legal explicar para as pessoas. Tem gente que pensa, não, só precisa de eu estar bem. Não. Sua cidade tem que estar bem, as empresas ao redor têm que estar bem, os municípios ao redor têm que estar bem. Isso traz mais pessoas, mais investimento. E às vezes as pessoas não entendem isso, acho bem legal. Aquela história, tem uma citação, uma frase que a gente usa no CODERV, que é todos puxando a corda para o mesmo lado. Exatamente. Não é? Tem muito mais força, né? Muito mais força. E assim é uma associação comercial. Quanto mais empresários juntos lutando pelo mesmo propósito, mais força nós teremos nas nossas demandas, né? Para lutar pelas nossas demandas. Então ali, quando eu faço algum evento na CIRV para ouvir os empresários, quais são as dores dos empresários, e aí a gente tentar buscar de forma prática uma solução para aquilo, a gente está falando em nome de mais de 500, de 1.000 empresas, e não em nome de um ou dois. Como exemplo, o peso é diferente. O peso é diferente. Exemplo essa última reunião que a gente teve aí com a Equatorial, né? Então, assim, ali estava a sociedade unida por um único propósito, né? Que era buscar resolver o problema da questão energética, do fornecimento de energia elétrica. E isso, esse fornecimento de energia elétrica, não existe desenvolvimento sem energia. E nós sabemos disso. E que era a nossa intenção ali? Era ouvir a empresa, né, o que eles têm de planejamento a curto e longo prazo, sim, claro. E contribuir, porque eu acho que nós queremos contribuir, cobrar e contribuir para que isso... E quando a gente fala de uma entidade como a CIRV, e uma entidade dessa, uma empresa dessa, só vai porque sabe que ali a gente está falando de uma entidade que representa 1.000 empresários, e que se ela não for lá para ouvir, ela pode ser até questionada. Sim. Então tem todo um peso. Eu vou chamar um rápido intervalo. A gente vai tocar moda boa com o Rafa e Gabriel. É rapidinho intervalo. Na volta eu quero falar um pouquinho sobre eventos da CIRV. A gente teve um grande evento, foi a Sudoeste, no final do ano passado, que foi um sucesso total. É rapidinho intervalo, não sai daí, a gente já está de volta, tá bom? Hoje eu tô te deixando voar, mas por dentro eu quero te prender. Se você resolver não voltar, eu só quero o melhor pra você. Hoje eu tô te deixando voar, na certeza que tem outro amor. Se acaso ele te machucar, o meu número nunca mudou. Está a fim de tomar a cerveja mais gelada de Rio Verde?
comer aquele delicioso espetinho e saborear uma porção da hora? E uma jantinha com gostinho caseiro? O lugar certo é no Bar Bandeirantes. Promoção de cervejas todos os dias. Reúna os amigos e vem colocar os assuntos em dia no Bar Bandeirantes. Aberto de segunda a sexta, das 17 horas à meia-noite. Bar Bandeirantes, Rua 14, Parque Bandeirantes. WhatsApp 999364938. As lojas Economia promove charme com elegância em toda a sua linha de calçados e bolsas das melhores marcas e modelos, com o menor preço. Ampla loja especializada em moda feminina, masculina e infantil. Completa seção de perfumes importados, relógios e acessórios. Lojas Economia tem enxovais, colchões, cama box, móveis modernos e requintados. Tudo em até 10 pagamentos, nos cartões e crédito facilitado. Lojas Economia, no centrão de Rio Verde. Serviço de manutenção para o seu veículo é aqui na Rally Centro Automotivo. Aqui você encontra mão de obra especializada em troca de óleo, troca de câmbio automático, freios e muito mais. Na Rally, seus serviços são realizados com profissionais qualificados e experientes para cuidar preventivamente do seu veículo. Fone 2142-7623. Rally Centro Automotivo, Rua Tiradentes, Vila Maria. Venha nos fazer uma visita. Brasil Central. A audiência está top. O Goianão já é sucesso e todo mundo está vendo. O jornalismo de verdade tem audiência e credibilidade. Baixe o aplicativo TBC Flix, acompanhe os jogos e debates ao vivo. Brasil Central, primeiro lugar com você. Quer saborear um delicioso almoço com aquele tempero caseiro? Vá ao restaurante Bom Paladar. Almoço todos os dias com aquela deliciosa carne na chapa. Lugar amplo e climatizado para melhor lhe atender. Restaurante Bom Paladar. Atendemos todos os dias, inclusive domingos e feriados. Rua 12, em frente à Escola Rosalina Borges. Restaurante Bom Paladar. Aqui você se sente em casa. Fone 99311 1552. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Vamos tomar um vinho enquanto prepara o nosso jantar. Vou fechar os seus olhos, beijar sua boca e depois te amar. Num abraço apertado, vou te confessar que são tristes os dias. Hoje sou outro homem, sem você aqui não existe alegria. Você é a ternura mais doce, mais pura que me apareceu. Já não tem mais sentido sentir outro gosto se não for o seu. Já não me importa mais o que fez os seus dias, eu só quero você. Estamos de volta no Prospera Rio Verde. Você sabe que a gente estava no intervalo aqui batendo um papo com o Rafa e Gabriel. Eu pedi para eles cantar um pedacinho da música, a gente já voltou pro programa. Pois é. Mas essa música realmente é muito boa, Rafa. E essa música está passando da hora de estourar no Brasil inteiro. Você sabe que a ideia do Prospera Rio Verde e do Clube da Prosperidade, que eu tenho na rádio também, é divulgar Rio Verde e falar de prosperidade. Por isso, inclusive, o nome do programa, Prospera Rio Verde. E uma das coisas que eu sempre falo, e aí eu estou aqui já colocando o Rafa e Gabriel nesse páreo, é que Rio Verde passou da hora de explodir gente nacionalmente na música, que eu acho que é uma das poucas áreas que a gente tem aqui, Milton Lamas, a gente tem compositores, né, Rafa, que é Fátima Leão, que é conhecido nacionalmente, mas a gente ainda não tem uma dupla ainda que estourou nacionalmente e eu estou colocando o Rafa e Gabriel nessa turma aí. Parabéns, mais nova geração, né, Eduardo? Não tem, né? Parabéns, Rafa, Gabriel, tava comentando aqui no intervalo, quanto eles cantam bem. Sim. E tem tudo para estourar mesmo aí, viu? Exatamente. E tendo essa oportunidade aqui também no Prospera Rio Verde, né? Exatamente. Eles são do time, já fazem parte e sempre está trazendo música boa para nós. É sempre muito bom ter eles aqui. Acaba que faz parte do bate-papo também, a gente ri muito aqui nos intervalos.
O Prospera é assim, a ideia é essa, é um programa leve, a gente sempre fala isso. Eduardo, voltando aqui para o nosso bate-papo, a gente contou um pouquinho da sua história, falou um pouquinho dessa importância de contribuir para a sociedade como um todo, né? A Sudoespo, a CIRV, ela traz muitos eventos para a cidade. Dentre eles, acho que o mais emblemático de todos é a Sudoespo, né? Que inclusive teve uma edição agora no final do ano que foi um sucesso total, né? Sim, a Sudoespo é uma feira que começou no ano de 1990. Nós fizemos agora a 16ª edição, porque ela é uma feira bienal. Então, nós tivemos a pandemia e, consequentemente, pulou 2 anos, né, sem ter a feira. Pulou uma edição. Pulou uma edição da feira, mas é uma feira que chama muita atenção e que realmente, para Rio Verde, e assim, é a maior feira multissetorial do Centro-Oeste brasileiro. É uma feira... Essa última feira, por exemplo, Eliezer, para quem teve oportunidade de ir até lá, né, para conhecer, eu passando e visitando cada estande, cada expositor que estava ali mostrando um pouco dos seus produtos, né, dos seus serviços, eu pude receber ali diversos elogios assim, para a organização da feira. Então, assim, o nosso time que organizou essa feira, assim, nosso time de diretores, e a comissão que organizou essa Sudoespo organizou com tanto carinho para essa volta, tanto é que nós fizemos uma feira mais moderna, mais gratuita, né, para que as pessoas, para que a sociedade pudesse estar ali. E sempre a gente traz alguma atração de peso, para que chame a atenção, para que o público vá. Só que esse ano nós tivemos uma coisa muito interessante na Sudoespo. No dia das atrações chamadas de peso, que seria ali o Fabiano Cambota. Sim, o humorista, né? O humorista, apresentador da Culpa é do Cabral, lá, cara fera. No dia do Fabiano Cambota, no dia do Baltresca também, que é o hipnólogo lá, um show top também. O pessoal não queria sair dos estandes para ir ver o show, e os shows gratuitos, que também foi um diferencial esse ano, que sempre foi cobrado. Eles queriam ficar nos estandes. Nós estivemos convidando o pessoal para ir lá para cima, para ver o show, para a Arena Multiuso, onde foi a Arena Multiuso. E o pessoal queria ficar nos expositores, para você ver a riqueza da feira esse ano. E a Sudoespo é uma feira democrática. Por que é uma feira democrática? Porque ali nós damos prioridade para o pequeno empresário, em primeiro lugar, aquele cara que não tem condição de expor numa feira grande, né? Uma feira que eu digo... tipo a Tecno Show, que é uma feira mais setorizada, né? Uma feira do agro em si. Então, ali aquele prestador de serviço pequeno, aquele pequeno empresário, tem oportunidade de mostrar o seu serviço, o seu produto, que nós temos ali um apoio muito importante, que é um diferencial da feira, inclusive, que é o apoio do Sebrae, né? Então, nós temos ali parte dos estandes subsidiadas, né, pelo Sebrae. O Sebrae paga uma parte do estande para que a pessoa possa ter oportunidade de estar expondo. Estimula mesmo o pequeno e médio empresário, né? E, inclusive o Sebrae que está ali no contexto da CIRV, ali está no mesmo prédio. Está dentro da CIRV, no mesmo prédio. E o lema da feira esse ano foi muito interessante também, né? Aqui tudo vira negócio. É porque o goiano tem mania, né? De falar, me dá esse negócio aqui, me dá esse negócio aqui. Então, aqui tudo vira negócio. Já bem legal, a criação ficou legal, o slogan ficou legal da feira. E foi uma feira, rapaz, que, sinceramente, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Aquela apreensão, aquele 1 ano de planejamento. Vocês conseguiram mensurar em volume financeiro a quantidade de negociações que houve com a feira? Sim, foi em torno de 70 milhões de reais. Uau, 70 milhões. E quando a gente fala de pequenas empresas, de pequenos negócios, é muito dinheiro. Claro. É diferente de eu comparar igual com a Tecno Show que eu estou falando. Né? Até porque, assim, a Comigo é uma das grandes apoiadoras da Sudoespo também. Olha que legal. Nós temos na nossa diretoria lá que contribui muito o Carlos, que é nosso vice-presidente de patrimônio e que é superintendente da Comigo. A Comigo é uma referência. Eu vou até fazer um apelo aqui, ó, nesse programa. Eu quero alguém da Comigo aqui. Eu acho que o programa Prospera Rio Verde, ele precisa que a gente entreviste, conte um pouquinho da história da Comigo. É claro que eu acho que não tem ninguém que mora em Rio Verde há mais de 2 meses que não conhece Comigo. Como eu estava dizendo, a UNRV, né, a Comigo, e dentre tantas outras entidades que são muito respeitadas
e que quando se fala em Rio Verde, logo se vem à cabeça essas empresas. Então, referências para Rio Verde, para nós, Rio Verde. E assim, é importante demais, principalmente a Sudoespo, que a CIRV criou e faz com tantos desafios, né? Porque eu tive à frente de uma instituição que inclusive já foi lá dentro da CIRV, que é o IEL, que mexe com estágio. E eu me lembro que lá atrás era um desafio danado ter aquela feira, as empresas não queriam ir, aí as empresas iam, não dava público, e hoje a gente vê esse sucesso. Eu acho que isso é reflexo também de tudo que Rio Verde está se tornando. Sim. E que mostra, que é uma coisa que eu vejo que está crescendo muito, o agronegócio ele é uma mola propulsora da nossa região, mas hoje não é mais só o agronegócio. A própria Sudoespo, a própria força da CIRV está mostrando que não, que hoje as outras entidades, os outros ramos têm crescido muito também, né? Sim, quando vamos fazer a Sudoespo, o Juliezer até dá aquele friozinho na barriga, justamente porque assim, é um orçamento alto, né, para fazer uma feira dessa. Então você fala, se der errado, né, como é que faz? E nós fizemos tudo com o pé no chão e muito planejadinho para que fosse esse sucesso que foi. E graças a Deus o resultado foi positivo, que é raro de acontecer para uma feira, né, dessa, o resultado foi positivo, graças a Deus. E o pessoal elogiou bastante, os expositores ficaram satisfeitos. Eu acho que o principal para nós é ver a satisfação do empresário. O empresário que pagou para estar ali, para mostrar, para gerar negócio, a satisfação dele. E isso, nós medimos essa satisfação, né, através de pesquisas lá dentro. E foi muito importante para nós receber esse feedback e também da população. A população em geral adorou a feira. As pessoas que foram adoraram. Posso falar por mim, que estive na feira, conheci bem. Eu acho que a CIRV, com a Sudoespo, está quebrando um paradigma que é justamente essa coisa. Quando se falava da Sudoespo, vamos lá passear, vamos lá. Isso não, é uma feira de negócios. Ou ia pelo show, né? Ou ia pelo show, era uma festa, né? Era uma festa. E não, hoje a gente percebe realmente, a gente está falando de um número aqui de 70 milhões em negociações lá dentro. Muitas prospecções, né? Rodada de 70 negócios. milhões que de fato aconteceu. Né? Rodada de negócios. A gente pode falar que foi muito importante também, que gerou muita coisa ali dentro, muita discussão. Outro assunto interessante também, o debate com os candidatos ao governo do Estado de Goiás dentro da feira, no interior, é histórico. Assim, foi o segundo debate entre os candidatos ao governo do Estado, onde eles saem da capital e vêm para o interior, para ver a importância e a força de Rio Verde. Exatamente. Eles vêm para o interior para discutir os rumos do Estado. Então, um debate ali mediado por um apresentador da Jovem Pan, né, que teve com a gente aí. Foi muito importante aquele debate. O Festival Barzinho e Violão, oportunidade importantíssima para que os nossos artistas possam estar lá mostrando seu talento, né? Sim. Então é um momento muito oportuno e lotado. O Barzinho e Violão, para a gente falar, deu mais gente para assistir, deu mais público do que os shows. Os shows dos famosos pagos, o Barzinho e Violão deu mais público do que os shows. Então, para nós, aquilo ali foi motivo de grande satisfação mesmo. Além do aprendizado, nas capacitações que ocorreram dentro da feira, todas gratuitas, para que os empresários pudessem estar ali com vários palestrantes de renome também. Deixa eu te provocar um pouquinho. Já não tem um planejamento dessa feira passar a ser anual, não? Ou por enquanto ela é bienal? Bienal. A feira é bienal por causa da força de trabalho para organizar a feira. Então, assim, a força de trabalho é muito grande para fazer uma feira daquele tamanho acontecer. E o nosso time não é tão grande, né? Assim, mas já existe a ideia de tornar ela anual. Para que a feira aconteça, nós contamos sempre com o apoio da Prefeitura Municipal de Rio Verde, né? Secretaria de Desenvolvimento, ali o Denimar foi parceiro de primeira hora, e do Sebrae. Sem esses dois apoios é impossível a feira acontecer. É um investimento muito alto. E até para dar oportunidade, igual eu estava falando antes, para o pequeno estar lá expondo. Claro, porque imagina se eu for cobrar o valor que eu vou ter de despesa para fazer a feira do empresário, ele não vai dar conta de participar. O pequeno não consegue. Então esses subsídios aí da Prefeitura, do Sebrae e os patrocinadores máximos, como comigo, NRV, Cicobi Empresarial, é que fazem com que a feira
possa ocorrer daquela magnitude. Nos ajudam a fazer a feira daquela magnitude. E acaba gerando mais negócios, mais prosperidade para o nosso município. Você tem um pequeno empresário que vai lá e sai todo satisfeito porque fez vários negócios lá. Você tem o grande que já nem depende tanto da feira, mas que faz negócio também, que expõe a marca. Eu acho que esse é um caminho sem volta para Rio Verde. E isso é muito legal falar para o público que tem em casa, porque às vezes alguém fala, mas para que a CIRV? Já me perguntaram isso. Cara, mas para quê? Para que o Eduardo Lobo se dedica para isso? Gente, esse tipo de entidade como é a CIRV, que é uma referência Brasil afora, às vezes as pessoas não têm noção disso, né, Eduardo? O nome da CIRV é muito forte. Que pessoas vêm de fora conhecer o modelo que a CIRV faz hoje, que ela aplica nas empresas, a representatividade de trazer candidatos ao governo do estado, de promover uma feira dessa. Isso, na minha opinião, é esse tipo, claro, não só isso, mas esse tipo de entidade, com esse movimento, é uma das coisas que contribui para Rio Verde estar se tornando o que está se tornando. Com certeza. Aí você pega lá dentro da CIRV o CODERV funcionando lá dentro, né, que é a União das Entidades. O Observatório, olha a importância do Observatório de Rio Verde, né, também copiado do modelo de Maringá também, onde ali a sociedade civil organizada passa a ajudar o prefeito, né, a gente pode falar que é contribuir com o prefeito, com o presidente da Câmara. Claro. Olhando as contas públicas, né, e apontando ali possíveis falhas para chamar a atenção do gestor, para que o gestor possa estar olhando para aquilo ali. Então, assim, é uma contribuição de fato da sociedade civil organizada para o poder público e para a sociedade. Então, é muito importante. Eu digo o seguinte, ó, o empresário que vai lá na CIRV, conhecer o trabalho da CIRV, que participa dos eventos da CIRV, ele se torna associado. Se ele não for associado, ele se torna associado, porque ele vai ver a importância de se tornar associado. Até porque, gente, eu estou falando isso, conhecimento de causa, porque eu tenho algumas empresas e as minhas empresas são associadas. Então, eu estou falando de algo que realmente eu acredito aqui. E até porque, de verdade, o valor é irrisório. É irrisório. Realmente. Eu conheço, acho que depende do tamanho da empresa, mas eu sei que a minha empresa mesmo, uma das minhas empresas, paga R$70 por mês. Então é um valor realmente baixo, é irrisório. E aí, eu vou chamar o intervalo agora, mas no próximo bloco eu quero falar, a gente falou muito da Sudoeste, porque pela magnitude que ela é, né, que ela representa, mas eu quero falar desse calendário para 2023, das outras ações, tem muita coisa legal que a associação oferece para a população de uma forma geral, para os empresários. É rapidinho, não sai daí. A gente já está de volta com esse bate-papo, só para vocês entenderem o quanto que tem muita coisa boa aqui que a CIRV oferece para Rio Verde. Bora com moda boa de Rafa e Gabriel. Por isso é que eu bebo todas, tomo cachaça. Vou bebendo mais um e mais um, essa dor que não passa feriu meu coração, brincou com meus sentimentos. Nesse jogo fui o perdedor, por isso tô bebendo. Ai, 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 você é meu grande amor. Vou sofrer e não volto atrás, porque tudo acabou, tudo acabou. Quer saborear um delicioso almoço com aquele tempero caseiro? Vá ao restaurante Bom Paladar. Almoço todos os dias com aquela deliciosa carne na chapa. Lugar amplo e climatizado para melhor lhe atender. Restaurante Bom Paladar. Atendemos todos os dias, inclusive domingos e feriados. Rua 12, em frente à Escola Rosalina Borges. Restaurante Bom Paladar. Aqui você se sente em casa. Fone 99311 1552. Bateu a fome? Venha para a Salgaderia Aroma e Sabor. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados para a sua ocasião especial. Temos salgadinhos para festa, buffet e lanchonetes. E mais, fritamos pastéis e salgadinhos na hora. Venha conferir. Comemore com Aroma e Sabor. Rua Laudemiro Bueno, esquina com a Rua 12, no Jardim América. 3613-1851 ou pelo WhatsApp 999-330673. Aroma e Sabor, o melhor sabor para você e sua família. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Por isso, a Inovare Clínica Odontológica é a melhor opção. Profissionais preparados com o objetivo de restaurar sua saúde e autoestima. Aqui você encontra todos os serviços, restaurações,
clareamento, cirurgias, implantes, prótese, aparelho ortodôntico. Inovare Clínica Odontológica. 99960-3548. Rua Afonso Ferreira, número 54, Centro. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Brasil Central. A audiência está top. O Goianão já é sucesso e todo mundo está vendo. O jornalismo de verdade tem audiência e credibilidade. Baixe o aplicativo TBC Flix, acompanhe os jogos e debates ao vivo. Brasil Central, primeiro lugar com você. Há 16 anos no mercado. A Brasvep é o lugar para cuidar do seu caminhão. Tempo é dinheiro. E na Brasvep você ganha tempo, porque em um só lugar temos funilaria e pintura, tapeçaria, desempenho de chassi, toda a parte mecânica, elétrica e também venda de peças multimarcas. Venha renovar o seu caminhão, carreta ou ônibus na oficina mais especializada da região. Brasvep Truck Center, 64 3623 1769. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo da lareira lembra seu calor. A noite vem e o vento de seu nome a murmurar. O disco na vitrola faz lembrar de tudo que foi o nosso amor. Estamos de volta do Prospera Rio Verde, hoje recebendo aqui Eduardo Lobo, advogado, presidente da ACIRV, contando um pouquinho da história dele, um pouquinho da história da própria ACIRV, falando um pouquinho de tudo que essa entidade traz para Rio Verde. E claro, sempre com música boa de Rafa e Gabriel, sempre, os meninos sempre abrilhantando o nosso programa aqui. Não é isso, Rafa? Não é isso, Gabriel? É isso aí, né? De vez em quando nós trocamos as letras e o pau pega, não vai dar nada não, né? Acho que ninguém viu, não. Eu acho que esses intervalos nossos aqui, de vez em quando, a gente tinha que entregar para os nossos telespectadores o que acontece aqui. O povo fica... Do Gabriel. Rafa ali pro Gabriel, não quero. Exatamente. O povo fica pensando que o programa nosso é sério. Isso aí. Aí quando vem gravar, eles descobrem que aqui a gente mais ri do que grava o programa. Desse jeito. E não vai editar não, vai ao ar assim agora. É isso, gente. Eduardo, a Sudoespo, a gente falou muito a ACIRV, a gente falou muito da Sudoespo, mas na verdade a ACIRV tem todo um calendário de eventos e de ações. Eu queria explorar um pouquinho disso até para as pessoas de casa saberem de tudo que a ACIRV tem feito hoje. Eu sei que tem um grupo que eu não me lembro o nome, mas que é de RH. Sim, nós temos o Fórum de RH, Fórum da de ACIRV, RH. né, onde profissionais de RH discutem ali melhorias para o setor de RH e aprendem, ele troca de aprendizado, troca de experiência. Temos o comitê de marketing também, onde os profissionais da área de marketing também se reúnem, trocam experiências, traz alguém para falar sobre o assunto. Nós temos o café da manhã com o associado, a gente chama de café entre amigos. A gente criou esse café entre amigos, foi nessa gestão, com o intuito de trazer o associado, o empresário, para dentro da ACIRV. Então, nesses cafés com o associado, tem um bate-papo com algum dos diretores ou algum empresário aqui de Rio Verde. A gente dá sempre preferência para gente daqui. Inclusive, o Júlio Lézer vai estar lá em junho, já adiantando, vai estar lá conosco em junho. Já fica o convite para todo mundo. A gente vai estar falando lá sobre finanças, que é a minha praia, né? O que a gente estudou um pouquinho durante essa jornada aí. E aí, eu tenho os 2 livros publicados, a gente vai estar dando uma palestra. Já fica todo mundo. Você lembra da data? Eu lembro que em junho. Eu não lembro da data, mas eu peço ao pessoal que está nos assistindo
para seguir a nossa página no Instagram, @ACIRVOficial, para estar vendo todos os eventos que vai ter, né, tomando nota lá, anotando na agenda, para não perder esses eventos. Esses cafés com associados, Juliezer, quando eu digo da importância deles, é porque ali é um momento de network também. A gente cria uma rede de negócios dentro da CIRV. Então ali você conhece o fulano que mexe com um serviço talvez que você precisa, né, que tem uma empresa de serviço que você precisa, o ciclano que vende produto que você, daquela tal área que você precisa também. Então assim, as pessoas vão se conhecendo, vão trocando cartão, tomando café e ao mesmo tempo se conhecendo. E aí, depois nesse bate-papo, terminou o bate-papo ali que é essa palestra ali que a gente fala dentro do auditório, nós abrimos oportunidade para que os novos associados vão até a frente e tem 2 minutos para falar do que faz, para mostrar, eu tenho uma empresa, né, disso, e contar um pouco do que faz para gerar negócio ali dentro. É igual, ali eu já vi vários, eu mesmo já pessoas se apresentando lá e falando com o que mexe, é coisa que eu estava precisando, anotei, depois saiu, conversa, tal, fecha alguma coisa. Então, assim, esse momento é muito importante. E também para ouvir demanda. Ali o cara traz a demanda dele, o problema dele. E agora nós estamos criando o ACIRV Day. Vai começar esse ano e vai começar no mês de abril. O ACIRV Day, nós vamos levar alguém, alguma autoridade pública, para que o empresário tenha acesso direto àquela pessoa. Que legal. E ali ele possa... vou dar um exemplo. Nós queremos convidar para ser o primeiro o secretário da Fazenda do município. Sim. E com isso, ele vai falar um pouco do trabalho dele e os associados, os nossos empresários, vão falar das dificuldades deles, por exemplo, lá dentro do Cefaz. E com isso, buscar trazer alguma solução conjunta e que desburocratize, né, que facilite a vida do empresário e ao mesmo tempo contribua também com o município. Aí depois a gente convida para o próximo o capitão do Corpo de Bombeiro, o comandante do Corpo de Bombeiro, e assim vai, Cefaz estadual, vamos chamando o pessoal para que os empresários tenham acesso direto para trocar essa ideia, levar as demandas e tentar resolver o assunto, assim como foi na Equatorial, o dia que eles estiveram lá. Exatamente. Muita gente entende isso já, mas tem muitas pessoas que ainda não entenderam esse cenário. Eu costumo falar que network é uma das coisas mais poderosas que existe nesse mundo. Esses dias para trás, numa palestra minha, eu falei isso. Uma pessoa me perguntou no final da palestra se fosse eu, estivesse desempregado, o que eu faria. E aí eu falei, eu faria muito networking. E, por exemplo, eu estou falando isso porque tem muitos empresários que estão nos assistindo aqui, tem muita gente que não tem nem consciência desses eventos. Cara, se você vai para um bate-papo desse com empresários, e ali, bater papo. Ali você tem um empresário que está buscando uma mão de obra qualificada, buscando um gerente. Você tem um empresário que está precisando de algum cara para prestar serviço para ele. E se conectar com isso, o que eu acho mais legal é que praticamente tudo que a CIRV faz é praticamente gratuito. Sim. Você só precisa se conectar com isso para que essas oportunidades aleatoriamente surjam. Essa que é a grande verdade. Sim. Isso é até bíblico, tá, gente? Você pode, na Bíblia está escrito, me diga com quem tu andas, eu te direi quem é. Se você está nesse meio ali, e ali você está conversando com o empresário, tomando café, às vezes despretensiosamente, isso acaba gerando muitas possibilidades, né, Eduardo? Com certeza. E nós temos visto isso acontecer na prática, né? Sim, exatamente. Muitas pessoas falando, esses cafés têm sido importantíssimos para a nossa empresa, isso tem trazido novos clientes, claro, né, novos potenciais clientes, e isso tem sido muito importante. Eu vi esses tempos para trás uma entrevista com o Geraldo Rufino, até falando de network, sim, né? Sim. E ele falando que o network começa em casa, né? Que a gente tem que começar a fazer network lá com a esposa. Começa com a esposa. Eu já acordava, trazia um cafezinho para a esposa na cama. Aí ele falou assim, com isso ela já fica feliz. Então seu network começa ali. Você já sai, você já trata bem as pessoas que você encontrar na rua e assim por diante. Mas a importância, levando para esse lado, é que ali na associação realmente você vai estar lidando com comércio, com serviço, com indústria. Todos os setores estão ali junto, micro e pequenos empresários. Ali você é um momento de oportunidade.
Então, assim, além desses cafés, a gente tem happy hours também. Nós tivemos no final do ano happy hour com o presidente, foi legal pra caramba. Nós fizemos um bate-papo lá, eu mostrando o que nós fizemos durante aquele ano de gestão. E foi muito importante. Aí troca ideia, e ouve. Além, a pessoa indo até a CIRV, ela passa a saber o que a CIRV oferece, fora o que nós estamos falando aqui. Tem uma série de coisas lá dentro, certificado digital com desconto, digital, né? Tem a Goiás Fomento. A Goiás Fomento, o Sebrae lá dentro, né, que funciona lá dentro. Sala de reunião, auditório, que é com desconto para associados, né, caso precisem locar. Dentre tantos outros benefícios que o associado tem ali dentro da CIRV, né? Consulta de crédito lá, né, também. A parte sistema de proteção de crédito. Né? Tudo funcionando ali dentro da CIRV. Então, é muito importante que o empresário vá até lá para conhecer, ou pelo menos entre nas nossas redes sociais, acompanhe um pouco, tira dúvida, fala com a Hack lá, a Hack é muito simpática, né, Juliana? Sim, a Hacklândia. A Hacklândia. Um abraço para a Hack, para toda a equipe lá. Para as Sirvetes, um abraço para as Sirvetes. Sabia que a Sirvetes? A marca registrada Sirvete ali. Que legal. Você sabia que nós temos só funcionárias mulheres na Sirvete? É mesmo? Todas são mulheres. Então, pegou a Sirvete e são as Sirvetes. Um abraço para todas elas aí que têm feito um grande trabalho, são muito simpáticas todas ali. Verdade. Você é tratado bem desde do cafezinho, da entrada do cafezinho até na hora da saída. É um trabalho muito legal. Essa agenda, igual por exemplo o café com os empresários ali, ela é uma agenda mensal? Como que funciona? Sim, nós temos um calendário anual, a gente cria um calendário anual. E aí nós vamos disponibilizando nas nossas partes, conforme vai. Porque se eu colocar tudo de uma vez, talvez, né? Então, assim, a gente costuma colocar semanalmente conteúdo novo nas nossas páginas. O que a CIRV está participando? A CIRV participa dos conselhos do município, né? Da parte de conselho da FCO, estadual, dentre outros, conselho do municipal do PROCON, do CARF. Então, a gente tem participado, a CIRV está diretamente ligada ao nosso município, ao desenvolvimento. Então, o trabalho não é só para o empresário, é um trabalho para a sociedade. Para a sociedade como um todo. Até eu queria comentar isso, uma coisa que a gente percebe, já teve inúmeros problemas assim, com o governo do estado, até com o governo municipal, que a CIRV foi a voz do empresário, às vezes até da sociedade, como uma forma geral. Né? Até pela força que ela tem. Isso acaba tendo uma repercussão muito grande, né? Acaba contribuindo muito, né? Demais, né? E assim, o que a gente fala é aquela história de puxar a corda para o mesmo lado, né? É verdade. Nós tentamos sempre levar as pessoas, o poder público principalmente, como um parceiro. Então, ali dentro da CIRV, nós temos uma contribuição muito boa, tanto dos vereadores para os nossos eventos, assim, de estar participando, de estar opinando, quanto do executivo, né, do Dr. Paulo, do Deni Márcio, que está sempre presente ali na CIRV, participando, contribuindo. E isso é muito importante. Então, nós temos um diálogo aberto com os poderes. Você vê ali dentro do CODERF, por exemplo, a Câmara Técnica de Segurança Pública, todas as forças de segurança estão ali dentro, né, coordenado pelo Dr. Danilo Fabiano, da Polícia Civil. Então, é um lugar que realmente, o que nós fazemos ali é para gerar benefício para a sociedade de Rio Verde. E eu acho que nada é por acaso. Por exemplo, quando a gente pega a segurança pública de Rio Verde, a gente tem os nossos problemas, mas Rio Verde é uma referência. Não só para o Estado, mas Brasil afora. E aí essa união, essas entidades ali, como você disse, puxando a corda para o mesmo lado, isso acaba contribuindo muito, isso acaba agregando muito. Isso acaba trazendo soluções com mais facilidade, que eu acho que é o maior desafio. E isso vai contribuindo muito para o nosso município, para a gente atingir realmente os resultados que Rio Verde tem atingido. Inclusive, o doutor Fabiano também é uma pessoa para a gente trazer. Doutor Danilo Fabiano. O doutor Danilo ali entende bem de segurança pública, entende muito. E uma pessoa sensacional também, um ser humano sensacional. Cara, muito bacana. Tem um carinho especial por ele também. E esse ano temos o lançamento da Sudoeste também, da Sudoeste 2024. E qual a previsão de lançamento? Dia 5 de outubro. Nós já temos a data, já tem data. 5 de outubro. E ainda eu não posso revelar, mas vai ter um show especial. Eu já ia falar agora, qual é a atração para o lançamento? Vai ter uma grande atração, como nas outras, a gente faz um evento de lançamento realmente para parar Rio Verde. Sim. E no dia 5 de outubro nós teremos um evento desse de lançamento. E esperamos que até o dia 5 de outubro nós já tenhamos comercializado
quase todos os estandes, ou todos, porque todos. No lançamento da Sudoeste passada, no dia do evento de lançamento, a gente abriu naquela semana, assim, para o povo reservar, né? A gente já tinha comercializado 85% dos estandes. Ficou pouco para comercializar. Então, assim, pessoal que quiser participar da próxima feira, já procura a RAC, já dá o nome ali para a listinha da RAC ali, para ela já organizar um espaço especial para você. Já fica na lista de espera, porque provavelmente a feira Sudoeste está caminhando para um momento que até o espaço onde é feito ali está ficando pequeno. Está ficando pequeno. Sim, não, a ideia, na verdade, é que a gente consiga um outro espaço que comporte a feira e que faça uma feira boa para que a população, a gente mantendo o nível que a gente fez, mas que gere satisfação e mais ainda engajamento da população. Esse é o nosso propósito. É isso mesmo. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria só, antes, a gente tem um quadro aqui que chama Momento Prospera. Nesse quadro a gente pede para o nosso entrevistado deixar uma mensagem para os nossos telespectadores de forma geral. Pode ser? Pode. Pode ser. Então eu vou pedir a minha produção para rodar para a minha vinheta do Momento Prospera e aí a gente volta com essa mensagem final do nosso entrevistado de hoje. Roda a vinheta aí, produção. Pode ir. Chegando ao final da nossa participação aqui hoje, gostaria de deixar uma mensagem aí para você que nos assiste, né? Que valorize as pessoas que você tem ao teu lado, enquanto elas estão aí com você. Muito importante você estar aproveitando a cada dia seu pai, sua mãe, seus filhos, sua família, as pessoas queridas. Então, o meu recado especial para você é isso. Valorize quem você ama enquanto você tem tempo. É isso, gente. Antes de nós ir embora, deixa eu só mandar um abraço aqui para todos os patrocinadores. O Campeão Supermercados, que é um grande parceiro, o melhor supermercado. Inclusive, a gente teve a oportunidade de trazer aqui os 2 diretores do Campeão. E eu quero mandar um abraço para toda a equipe. O Campeão Supermercados sempre nos apoiando. O Café Rio Verde, que inclusive sempre está conosco aqui. Um abraço para toda a equipe do Café Rio Verde, que realmente é uma referência desde 1958. Um abraço para toda a equipe. A Inovare Clínica Odontológica, um grande parceiro nosso também aqui de Rio Verde. A Rally Centro Automotivo. Inclusive, a gente vai rodar no próximo programa uma entrevista que a gente teve aqui com os 2 empresários jovens, a Tamires e o Sérgio, lá da Rally, que agora, dia 9 de março, vamos fazer um grande evento chamado MBM, Mecânica Básica para Mulheres. Um evento bem legal. Um abraço para toda a equipe da Rally. A gente tem 2 novos patrocinadores que estão começando, que é a Brasvep, que é uma referência aqui na nossa região de logística de caminhão. Um abraço para o Márcio, para toda a equipe. E também a Eletromar, um novo parceiro nosso aqui, o Marquinhos da Eletromar, toda a equipe da Eletromar, que são grandes parceiros também. E um abraço também para o parceiro que está começando, que é a Ferragista Goiás. Eu sou até suspeito para falar, que é uma das minhas empresas. Um abraço para toda a equipe da Ferragista Goiás, a Casa da Ferramenta e do EPI. E vamos nessa, né, gente? Quero agradecer, Eduardo. Uma honra receber. Obrigado mesmo estar participando aqui com você. Bate-papo descontraído, realmente assim, que traz muita informação para as pessoas. Vão lá no Instagram da Sirva Oficial, acompanha a agenda lá, vale a pena participar desses eventos gratuitos e que pode agregar muito para a sua carreira, para a sua vida. É isso, gente, uma boa noite, que Deus abençoe, até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. E vamos embora com música boa de Rafa e Gabriel. Valeu, gente, um abraço. Boa noite, Lézer, boa noite, Eduardo, prazerão ter você com a gente. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Rafa. Boa noite a você de casa e já fazer um convite especial. Garanta já a sua mesa na Nelore Grill. Show especial com Rafa e Gabriel, Goiânia e Paranaense, dia 10 de março. Não perca, tá? Já garanta a sua mesa. Bora de saideira. Só pouco, hein? Sextou e hoje vai começar. Sexta e sábado é só pingue, domingo é pra descansar.
O WhatsApp anuncia, os convites estão chegando. Põe a carne pra queimar, que a breja eu tô levando. Você tá? Tô na casa do Naldinho, esquina com Noé. Onde tô não te interessa e não é da sua conta. Não me enche, tô na boa, na segunda nós conversa. Hoje é sombra e água fresca, hoje eu só quero festa. Hoje eu só quero festa. Hoje eu só quero festa. Hoje eu só quero festa.